Na casa do Senhor pode ficar à vontade. Eu não sei, mas estou com uma quentura no meu pé, meu irmão. Não escandaliza não, não tem chulé não, viu, irmão? É quentura no pé. Na casa do Senhor fica à vontade. Pode abrir a geladeira, pegar os manjares e comer. É tudo de graça. É tudo de graça. É tudo de graça. Pega lá comigo, o livro do profeta Abacuque. Capítulo 1. Verso 1 na medida do verso 4. E depois nós vamos dar um saltinho no capítulo 3, no verso 17, ok? Capítulo 1, verso 1. Até onde Deus vai nos levar neste sabate, dia do Senhor. O sabate para os judeus era um dia sagrado, onde mudavam os rolos, onde havia uma transformação. Grandes milagres o Senhor fez no dia de sábado. Então o Senhor está dizendo que hoje é o dia da transformação. Quem acredita nisso, levanta a sua mão e fala: eu creio. Eu creio que hoje, nesse sábado, é a transformação da minha história. Amém? Tem gente que não deu glória a Deus, não entendeu, vou repetir. Este sábado, este sabate, é o dia da transformação. Aquilo que não deu certo até sexta-feira, no sábado, o Senhor entra com provisão na tua casa, na tua vida ministerial, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. É nessa pegada, a pegada que o Charles deixou, nós vai continuar. Porque tem aqui o irmão Trovão, o irmão Trovoada, pregou agora. Depois vem o Irinão, o irmão Raio. Depois vem o Rafael, o irmão Rainho, e sobrou eu, o irmão Faísca. Glória a Deus. Mas diz a palavra que o vinho melhor Deus também guarda no final, amém? A salva de palmas ao Senhor. Não que eu sou melhor não, os irmãos, eu falo com extrema humildade e respeito. Eu não bajulo homem nenhum, porque homem nenhum tem salvação para mim. Charles não tem salvação para mim, Irineu não tem, irmão Trovão não tem. Quem tem salvação para mim é Deus. Mas eu admiro alguns irmãos que vivem e pregam por amor, não pelo dinheiro. Nós vamos entender isso no livro desse profeta, que viveu muitos dilemas. O tema aproximado dado a mim, uma moção que Deus tomou o coração de Irineu: sede por almas. Nós vamos entender a vida de um profeta que não cumpriu só o seu caráter profético, mas também ele fez o inverso, também teve um caráter sacerdotal. Nós vamos entender por quê, mesmo não sendo um sacerdote. Amém? Quem encontrou, fique de pé em reverência à santa palavra, à sagrada escritura. Quem não trouxe a Bíblia, inclina a tua cabeça. Está escrito assim, e é verdade. Oráculo ou sentença, depende da tradução, recebido em visão pelo profeta Abacuque. Até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Até quando vos clamareis violência, sem que venha em nossa salvação? Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade, e contemplais vós mesmo essa desgraça? Só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdia e contendas. Porque a lei se acha desacreditada, e não se vê mais a justiça, porque o ímpio cerca o justo. Repita comigo: porque o ímpio cerca o justo, e a iniquidade se encontra falseada. Pega lá, versículo 17. E ele continuou: ainda que a figueira não floresça, mesmo que nulo seja o produto das vinhas, ainda que falta o fruto da oliveira, e os campos não darão de comer, não haverá mais ovelha no aprisco, nem gado nos estábulos, eu, porém, me alegro no Senhor. Encontrarei a minha alegria no Deus da minha salvação.
E Javé, meu Senhor, é minha força. Ele torna os meus pés ágeis como o da corça e me faz andar sobre os montes. Repita comigo. Eu, porém, me alegro no Senhor. Encontrei minha alegria no Deus da minha salvação. Javé, meu Senhor e minha força. Ele torna os meus pés como os da corça e me faz sobre os montes. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na palavra de Deus. Não na letra, mas na palavra. E uma bela salva de palmas ao Senhor por esta palavra. Por esta palavra. Mais forte, irmão, mais forte, mais forte. Com alegria. Dá um sorriso para o seu irmão e fala: senta agora. Cadê os levitas? Sobrou nenhum? Aí, irmão, eu vou na guerra sozinho. Cadê? Pelo menos um levita aqui. Fica no violão. Tá, já tem um solinho aí, né? Tá certo. Irmãos, muita atenção. Eu peço com gentileza, com carinho, com muito amor e respeito, que ninguém circule, que ninguém se levante. Todo mundo já tomou água, foi no banheiro. Depois de uma pregação contundente do irmão, Deus quer ir um pouco mais além. Deus quer uma resposta, uma posição. Porque Deus, esta manhã, neste dia, neste encontro, Deus quer transformar o nosso caráter. O nosso caráter. O meu nome é Michael, mas eu gosto que me chame de Misael. É o meu sobrenome, em honra aos meus antepassados. Benedito Misael era o meu avô. Evanir Misael é o meu pai. Homens que veio da roça, eu saí da roça. Deus me tirou debaixo do ubre de uma vaca malhada para proclamar a palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, meu irmão, de onde Deus te tirou, mas eu quero dizer para você: não importa de onde você veio, não importa a circunstância que você vivia, mas o importante é aquele que te tirou, porque Ele é fiel para cumprir na sua história, na sua vida. Eu pude aprender vivendo no sítio com meu avô e meu pai, algumas lições que nós não encontramos nas prateleiras de algum supermercado ou de livraria, não. Palavras tipo assim: honra, hombridade, respeito, lealdade. Palavras que ficaram presas no tempo, mas não acompanharam a evolução do homem. Porque o homem deixou esses sentimentos, essas atitudes, essas palavras no passado. Pois essa geração, a geração dos jovens dos dias de hoje, é a mesma geração do profeta Malaquias, que dá sobras a Deus. Lá tem uma vaquinha morrendo, vai lá, está morrendo mesmo, termina de matar e oferta ela a Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, Deus olhando com um binóculo, vasculhando pela terra, procurando alguém que se detenha na brecha. Ele olhou lá na terra de Ur dos Caldeus. Ele viu um homem chamado Abrão. E Abraão vivia lá. Hoje é o Iraque. Poderia sair alguma coisa boa do Iraque, mas os nossos olhos são limitados e turvos, minimizados e reduzidos. Mas os olhos do Senhor encontrou Abraão. Abraão estava cuidando da sua fazenda, das suas coisas. Um dia Deus veio a ele, o Senhor veio a ele e disse: Abraão, vaiomanasher lehi leha. Abraão se assustou. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vaiomanasher lehi leha. Sai para ti mesmo, Abraão. É Deus falando para Abraão e para mim e para ti.
Sai para ti mesmo. O único beneficiado de você se desligar do seu cordão umbilical e ir para onde eu vou te mostrar, para onde eu te mostrarei, o único beneficiado é você mesmo. Abraão entendeu o recado e foi. E nós entendemos que as três religiões monoteístas que creem em um só Deus, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, afirmam, se preciso for, até morre por isso, se preciso for, confirmam com sangue, se preciso for, que Abraão é o homem da fé. Até o capítulo 12 do livro de Bereshit, do livro da criação, a fé é algo distorcido, embaçado, reduzido, minimizado, mal compreendido. E Deus levantou um homem no seu tempo para mostrar para o povo, até os confins dos tempos, que como que seria a fé. Abraão é o homem que deixou marcas profundas nessa terra. É o homem que no seu tempo fez o tempo de Deus fazer cumprimento no seu tempo. É um homem que para nós é um exemplo de fé. A pergunta que cabe para nós: quem é o Senhor do tempo deste mundo? O Senhor deste mundo é o tempo. Mas quem é o Senhor do tempo? É o Senhor Deus eterno e poderoso. Um dia eu estava na praia, fumando um cigarro de maconha. Eu vi um senhor pescando. Eu cheguei e falou: está dando peixe? Ele olhou para mim e falou: suficiente. É a voz da experiência contra a voz do soberbo. O suficiente. Eu cheguei mais perto e falou assim: eu vou puxar uma ideia com esse senhor. Eu falei: olha lá o que a água fez. Olha o que a água fez na rocha. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água moldou, fez um cavo na rocha. Eu falei para aquele senhor, cujas rugas nos olhos e no seu corpo mostrava sinais de tempo, de sabedoria. Ele olhou para mim e falou assim: você acha que é a água que fez aquilo, menino? Eu falei assim: claro que foi, não foi eu nem o Senhor, então foi a água. Ele falou: jovem insensato, não foi a água que fez isso, foi o tempo. Eu falei: como o tempo? O tempo usou a água como instrumento para cavar, para moldar, para transformar aquela rocha. O tempo transformou a nossa história. E o Senhor do tempo usou o tempo dele no nosso tempo, porque somos temporais, para nos transformar. Deus olhou para uma mulher cujo nome era Hana ou Ana, e olhou a dificuldade que ela vinha passando, e olhou a humilhação que ela vinha passando. Mulher de Elcana, a sua rival Penina, humilhava ela porque ela era estéril, e Deus fez uma obra grandiosa. Se for o Senhor, pode entrar; se não for o inimigo, pode ir embora agora, em nome de Jesus. Abençoou aquela mulher, 25 anos orando por um filho. Senhor, dai um filho, Senhor, dai um filho, Senhor, dai um filho, Senhor, dai um filho. Um dia ela mudou a oração e disse assim: Senhor, me dá um filho, um homem, um varão. Quando ele desmamar, eu devolvo ele no templo. O sacerdote olhou, pensou que ela estava embriagada. Ela explicou a situação e falou: então Deus vai agir. Deu a ela Samuel. Samuel revolucionou, porque os filhos de Eli, Hofni e Hofnéias, blasfemavam contra as ofertas colocadas no templo, e tinham relações sexuais com as mulheres levitas, usando do seu cargo para blasfemar contra o Senhor. Deus levantou Samuel. Samuel fez uma reforma. Samuel transformou nos dias de Eli. E Deus usou Samuel. Falou para ele: vai até Belém, na casa de Jessé, vai ter um menino lá. Você não vai dar nada para ele. Não se impressione com os músculos, não se impressione com a força, não se impressione com a beleza, com a altura, não se impressione com o porte físico, não se impressione com isso, Samuel. Mas olhe para baixo, para as pequenas coisas. Eu perguntava ao Senhor que mensagem eu traria. Eu queria pregar a vida do apóstolo Paulo, baseado na sua última carta a Timóteo.
E Deus silenciou. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim: você tem que pregar. Eu estou aqui para ser Deus e você está aqui para ser profeta. Eu tirei debaixo do zubro das vacas. Não é para fazer a tua vontade, mas é para fazer a minha vontade. Vai lá e prega o que eu quero e ponto final. Eu entendi. E Samuel vai lá e olhou, e todos os irmãos vieram, homens fortes, homens viscerais, homens que tinham um tipo de guerreiros realmente, mas não era segundo o coração de Deus. Mas quando entrou Davi, perguntando para Jessé: acabou seus filhos? Ele falou: tem um filho aí, um perdido aí, você não vai interessar nele não, deixa ele, está cuidando das ovelhas malhadas lá atrás, sabe, atrás das vacas malhadas, ele está lá atrás dos monturos. Ele falou: chama ele então. Entrou o menininho ruivo, de aparência bela, sem estrutura de um guerreiro. Entrou aquele menino, correndo com uma arpinha feita à mão, e não tinha o direito nem de olhar nos olhos do pai, porque ele é um filho bastardo, não tinha o direito nem de sentar à mesa e ceiar com seus irmãos, humilhado, rejeitado, cuidando das ovelhas malhadas. Nem das ovelhas brancas não era, as ovelhas perfeitas eram as ovelhas malhadas. E naquele momento, quando Samuel fixou os olhos nos olhos daquele menino, Deus falou: é esse. Derrama o chifre do azeite sobre a cabeça dele, e de cima a baixo deixa o óleo descer. E o óleo desceu sobre aquele menino, e ele pôde sentar na mesa da presença dos seus inimigos, e se banquetear de queijos que ele adorava e queria comer. É Deus olhando para nós, pequenas coisas, e Deus fazendo grandes coisas com pequenas coisas. Fala para o seu irmão: é por isso que você está aqui, porque você é pequeno. Fala para ele, prega para ele, meu irmão. Vai lá, profeta, profetiza. Vai lá, mulher de Deus, fala para o companheiro do lado. Fala assim: é porque você é pequeno que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala para ele, fala para ele. Agora enfia o dedo no olho dele assim e fala assim: ó, você está entendendo? É assim que Deus faz. Depois o povo não quis, observou as nações ao lado, não quis mais, quis um Deus de carne. E Samuel ficou muito triste, já de idade avançada, com seus filhos. Os anciões do povo de Deus, das tribos de Israel, olhou assim e falou assim: os teus filhos não seguem as suas pisaduras. Nós queremos um rei de carne, como as nações vizinhas, os ímpios têm. Samuel se entristece. Samuel se entristecendo, Deus fala: eles não estão se revoltando contra ti, Samuel, eles estão se revoltando contra mim mesmo, Deus poderoso, Deus deles. Então faz assim, vai lá e unge. Salomão, depois da morte de Davi, toma o trono. Salomão, quando ele estava tomando o trono, muito jovem ainda, e tinha que seguir da forma que o pai dele seguia, um grande estrategista, um grande general. Naquele momento, Deus apareceu para ele e falou assim: pode pedir o que eu te darei. Ele falou assim: eu não quero, porque as nações de Israel estavam sendo cercadas por alguns impérios que tinham se levantado, e todos queriam tomar a nação santa de Israel. Ele falou: eu não quero um exército forte, eu não quero dinheiro para comprar, mas eu quero sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. E foi conhecido como o homem mais sábio que pisou nesta terra. Salomão morre. Quando ele morreu, começa a história, começa a dificuldade. Quando Salomão morre, as 12 tribos de Israel ela se divide. Jeroboão, filho de um servo de Salomão, ficou com 10 tribos e tomou o rumo do norte, virou o reino do norte. 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e ficaram no reino do sul. Se dividiu o povo de Deus. O povo se dividindo. Aqui entra a história de Abacuque. O nome Abacuque, ele nos traz alguma referência, porque ele não fala de onde ele veio, não fala muitas coisas acerca da vida deste homem. O homem de Abacuque, a tradução aproximada, segundo os pais da igreja, São Jerônimo diz
que é abraço. O herege Martim Lutero diz que é um abraço fraterno. Mas São Jerônimo diz que é um abraço de luta, um abraço de força, um abraço que agarra, um abraço realmente que vai abraçar a causa. E Abacuque, com o nome abraço, realmente, quando no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, os hebreus, eles tinham o costume de dar um nome ao menino, segundo alguma característica do seu nascimento, estilo Jacó. Jacó e Esaú. Jacó não é mentiroso, Jacó não é suplantador, não é. A tradução do nome Jacó é aquele que agarra, porque ele nasceu grudado aos pés do seu irmão. Então as parteiras, elas entendiam que o nascimento, ou a situação da sociedade que estava passando, eles entendiam que o nome daquela criança, ela tinha que ter significado com aquele momento. Isaac, aquele que sorri, ou sorriso, ou riso. Sansão, foi um momento negro da vida do povo de Deus, das tribos de Israel. Quando Sansão foi levantado, o nome dele é Pequeno Sol, porque a escuridão tomava e as trevas tomavam aquele povo naquele momento, naquele dia. Então é mediante a circunstância do tempo, ou a circunstância do nascimento, que um judeu coloca o nome do seu filho. Então, Abacuque, eu acredito, irmão, coerente com a palavra, que quando ele nasce, a sua mãe, o seu pai e as parteiras que fizeram aquele parto, eles estavam entendendo que precisava de alguém que abraçasse a causa, precisasse de alguém que desse um abraço realmente, não um abraço fraterno de flores, não, mas um abraço realmente de abraçar a causa, porque vinha dias difíceis ao povo de Deus. São Jerônimo acertou no alvo, quando ele nos dá o entendimento de abraço de Abacuque, de um abraço de força, estilo Jacó, que abraçou aquele anjo e travou uma luta. Eu pesquisei o abraço, ele é a totalidade, meu irmão. Abraço é você abraçar a causa realmente. Deus não quer 10% de nós, Deus não quer 10% da tua igreja, Deus quer nós por inteiro. Deus quer fazer uma obra gigantesca, mediante o nosso abraço pela causa, pelo evangelho e pelas almas. A primeira leitura diz assim: até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Até quando vós clameis violência sem que venhas a nossa salvação? Por que me mostrais o espetáculo da iniquidade e contemplais vós mesmos essa desgraça? Eu só vejo diante de mim opressão e violência. Por quê? Porque em 722, o primeiro império a se levantar, a Síria, regido por Sargão II, o que ele faz? Ele aproveitou o momento que a tribo de Deus, as 12, se dividiu. Ele foi no reino do norte, a capital Samaria, pelo norte da Samaria, e toma Samaria, e toma o reino do norte cativo. Sargão II é um homem tetrarca, é um homem sanguinário, é um homem que tinha uma visão. O que ele fez? Ele levou todo mundo? Não, ele catou a maioria, os fortes, os viçosos, e levou. Ele deixou uma minoria ali. O que ele fez? Colocou o seu povo ali. Aí o povo se miscigenou, o povo se misturou. Não era mais um povo genuíno, não era mais um povo eleito, era um povo misturado. Era um povo que estava ali misturado com vãs adorações, adorando vários deuses. E aí começou o quê? Porque ele entendeu que a fé dos judeus é aquilo que mantinha a tradição. Ele falou: eu vou quebrar eles ao meio, mexendo na sua adoração. E ele deixa ali uma parcela do povo, e o povo começa a se misturar. E Deus tinha mandado profetas avisando o reino do norte.
Eles não deram ouvido aos profetas de Deus. Decidiu caminhar com Deus e com o mundo. Decidiu tomar água em cisternas que não retém água. Abandonou fonte de água viva e continuou caminhando na idolatria, na perdição e na desobediência de Deus. Eu acho que Deus está falando conosco. Eu acho que Deus está falando com a tua igreja agora. Eu acho que Deus está falando com alguém. E o reino do sul não prestou atenção na queda do reino do norte. Deus avisou o reino do norte, eles não voltaram o coração a Deus. E o reino do sul agora também está sendo ameaçado. Por quê? Toda vez quando o reino de Deus, Israel tinha um rei justo, como Josafá, como Josias. Josias viveu aproximadamente nessa época. Um grande rei, a Bíblia diz que nem antes dele, nem depois dele teve um rei como ele. Josias tomou o trono com 8 anos de idade. O seu pai Amós, Manassés, o seu avô, homens truculentos, homens que ofereciam seus próprios filhos para os deuses pagãos, para os demônios. Olha como que Deus trabalha. Tirou ele de uma casa de perdição, onde o seu pai e seu avô eram homens ímpios, e olhou para aquele menino, 8 anos de idade, e sentou no trono de Israel, e governou com justiça, com obridade, com honra. Ele fez uma reforma religiosa em Israel, derrubou altares que o seu avô e seu pai tinham construído, para Baal, para Astarote, para outros deuses pequenos, demônios. Alguém encontrou as tábuas da lei, ele pôs para o povo ler. O povo teve um avivamento, o povo se aquebrantou, o povo voltou à aliança com Deus. Foi uma reforma maravilhosa que Josias fez. Mas engraçado, em 621 ele faz isso, mas em 609 ele morre, e o seu filho toma o trono, e o seu filho não faz nada que o seu pai fez. O seu filho não seguiu as suas pisaduras, foi um filho ímpio. Foi nessa época aproximadamente que Deus levantou Abacuque. O reino do norte já tinha caído. Sargão II, a Síria devastou e levou eles cativos. E quando Abacuque se levanta e fala disso que estava acontecendo, até quando, Senhor, implorarei por que não me escuteis? O livro de Abacuque, ele é contemporâneo aos nossos dias. Olha a justiça hoje, a justiça está desacreditada. Olha o meio político que nós vivemos, não tem exemplo de política. Olhamos para dentro da nossa igreja, a igreja que o Senhor deu o seu sangue e deu a sua vida, a igreja viva do Senhor, onde nós temos o sangue dos mártires, a intercessão dos santos, a Santa Eucaristia, o Senhor na Eucaristia, a intercessão de Maria. Mas muitas vezes a nossa igreja, nós como filhos da igreja, estamos vivendo às margens da sociedade, estamos vivendo abaixo do nível espiritual. Então, o livro de Abacuque nada mais é que um relato dos dias de hoje. A justiça se encontra falseada, o justo está sendo cercado pelo ímpio. Quem está sendo cercado pelo ímpio? Levanta a mão no seu trabalho, na sua casa, na escola. Quem está sendo cercado? Todos nós estamos sendo cercados pelos ímpios. Mas o dilema de Abacuque, como profeta, meu irmão, ele é engraçado que ele faz um papel inverso. O profeta, o caráter profético é ouvir de Deus e trazer para o povo. E o caráter sacerdotal é ouvir do povo e levar para Deus. Ele é diferente de todos os outros profetas. Amós chega perto dele, é quase que igualado, porque você não vê as palavras no livro dele tipo assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele não diz nada disso. Quando nós lemos do capítulo, versículo 1 até o versículo 5, ele está mais reclamando com Deus, ele está mais lutando com Deus em favor do povo. Por quê? E Deus depois começa a responder com ele no versículo 5 para baixo. Ficareis assombrado e pasmo, porque realizarei nos vossos dias uma obra
uma obra grandiosa, mas você vai retinir no teu coração, vocês não vão entender a obra que eu vou realizar. Qual é essa obra? E ele fala dos caldeus, mais uma nação. Naquele momento a Síria, ela estava em ascensão, mas também levantou mais duas nações, Faraó Neco do Egito e Nabucodonosor na Babilônia, os caldeus. Em 722 a Síria cai. A Síria toma o Reino do Norte. Em 586 aproximadamente, começa o cerco em Judá. Presta atenção. O Reino do Sul. Porque Deus já tinha avisado o Reino do Sul, porque não olhou pela queda do irmão, e Deus vem falar conosco, comigo e com você. Quantas pessoas estavam conosco, quantas pessoas davam glória a Deus, quantas pessoas estavam ao nosso lado, e dizia que era nosso amigo, e dizia que era leal, e dizia que era companheiro, e batia nas nossas costas dizendo, nós vamos até o final, e essas pessoas não estão mais, caíram, estão às margens aí da vida espiritual. E Deus está falando, olhe para essas pessoas, não com julgamento, mas preste atenção e coloque a tua barba de molho. Olhe nos dias hoje, os pregadores perderam o foco da salvação. Muitos deles estão mais preocupados em se engrandecer ou pregar mais que o companheiro de pregação, do que trazer uma mensagem ao coração do povo, do que fazer o seu papel de profeta. Estão mais preocupados do que em trazer uma mensagem profunda, uma mensagem, uma disputa de quem prega mais. É ou não é verdade, meu irmão? E quando não, para vir aqui fazer um retiro, pregar um retiro, cobra 5, 10, 15 mil reais para pregar a palavra de Deus. É por isso que eu tiro o chapéu pelos irmãos que estão aqui, pelo Charles, até mesmo o irmão Trovão, que cobre ajuda de custo. Apóstolo Paulo diz assim, é lícito o homem viver da pregação. É lícito, mas ele diz, é a opinião dele, não é doutrina, é a opinião dele, mas eu não o faço para não envergonhar o meu evangelho. Pode ser mais forte essa palavra. As pessoas estão querendo, sabe o que? Prestígio, estão querendo tapinha nas costas. Ninguém vem pregar para 30 pessoas. E você liga, você vem pregar, irmão, mas que tamanho que é? Quantos metros? De quanto nós estamos falando? De quanto que é o auditório? Quanto que é? Auditório, por acaso aqui tem palhaços? As pessoas não querem mais em Betânia, nas casas de recuperação. As pessoas não querem pregar mais nas ruas. Está vendo a situação? Abacuque está gritando nos outdoors, Abacuque está gritando nos nossos corações. É o homem que fez o papel dele. O que ele fez? Não o papel do caráter profético, não. Ele fez o papel de intercessor junto ao povo. Ele não conseguia conciliar a santidade de Deus, eterno e poderoso, pelos feitos do passado, com aquela situação que o Reino do Sul estava vivendo. E ele, percebendo que o Reino do Norte caiu, já tinha caído há muito tempo, ele percebeu, porque quando Faraó Neco vai na batalha de Carquemes e vai tentar combater Nabucodonosor esmaga. Faraó Neco volta com a espadinha entre as pernas, volta lá para a sua terra. 3 nações só sobraram uma. 3 impérios só sobrou um, Nabucodonosor. E quando Deus falou para ele, sabe, Abacuque, profeta, sabe o que eu vou fazer? É uma obra grandiosa. Ele deve ter falado, é mesmo, Senhor? O Senhor vai curar o teu povo? O que o Senhor vai fazer? Eu vou enviar alguém, sabe, os caldeus, homens truculentos, homens sanguinários, homens perversos, para o quê? Para servir de chicote com o meu povo que me deixou. Eu enviei profetas, eu avisei. Vocês não se emendaram. Abacuque se levanta como que um abraço. Ele travou uma luta com Deus, dialogando com Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Porque dentro do Reino do Sul estava a iniquidade. O povo estava adorando até pé de pimenta. Os bezerros de ouro, Baal, Astarote, tudo eles estavam adorando. Deixaram o Deus eterno e poderoso de lado. E Deus ele não conformava com aquele povo. Quando Deus levantou
Oséias, do nome Salvação, e falou para Oséias: profeta, você é profeta? Ele falou: da parte do Senhor, um menino bom, um menino de Deus, um menino tremendo. Ele falou: então faz o seguinte, vai até um prostíbulo e pega uma mulher dada à prostituição, dada ao adultério, vai lá e pega. Para quê? Para evangelizar? Não, toma ela como mulher, profeta. Ele falou: Senhor, como pode? Eu tenho um prestígio, eu sou um profeta da tua parte, como eu posso tomar como minha esposa uma mulher dada à prostituição? Ele falou: tu não és profeta, então vai lá e toma. E não só toma, leva e desfila no meio do povo. Senhor, eu vou desfilar com esta mulher, eu não posso fazer isso. Todos vão ficar me julgando. Um homem de Deus andando com uma prostituta. Ele falou: mas você não vai andar, você vai se casar com ela. Até onde Deus chega para nos buscar. E ele se casa com ela, e todo mundo devia apontar o dedo para Oséias e falar: ah lá a salvação, ah lá Oséias, o profeta da parte do Senhor, zombando dele, casou com uma prostituta. E talvez ele reclamava com Deus: Senhor, até quando? Até quando? Ele falou: segundo, você vai se casar com ela, mas não vai proibir ela de se prostituir, deixa ela à vontade. É o livre-arbítrio. À noite ela saía e se prostituía. Ele falou: Senhor, é tanta humilhação, tu não és profeta? Tu não és profeta? O profeta tem que sentir aquilo que Deus está sentindo. E o que Deus está sentindo nos nossos dias, onde o temor a Deus foi assaltado, onde o espírito de salvação não habita mais no meio do povo. Eu quero vir aqui e pregar bonito, mas a minha pregação, ela traz algo eficaz, ela traz um resultado. Para mim, um dos maiores pregadores para mim na palavra de Deus é Jonas. Jonas não tinha eloquência, Jonas não tinha unção, Jonas não tinha intelecto, conhecimento, Jonas não tinha teologia, Jonas não tinha nada. E Deus falou: e aí, profeta, como é que você está? Ele falou: chique e forte. Ele falou: é mesmo? Então é com você mesmo? Ele falou: missão dada é missão cumprida. O que eu tenho que fazer, Senhor? Ele falou assim: então vai lá para os ninivitas e pregue para ele. Jonas correu. Jonas correu, Jonas correu. Ele não queria ir, ele estava desobediente a Deus, mas depois ele acabou indo. Porque aquilo que o Senhor falou para o apóstolo Paulo a caminho de Damasco: por que tentar lutar contra os aguilhões? Sabe o que é aguilhão? Aquilo que prende o boi. Aqui, eu sou do sítio, prendi o boi por aqui, aquele monstro de quase 1 tonelada, sendo arrastado por uma cordinha de varal. Resumindo, o que Deus falou para Paulo no caminho a Damasco, ele diz assim: por que tenta lutar com alguém maior que você, apóstolo? Você para mim é um vaso de honra. Vai até a rua direita, a rua da benção. Pode ver que direito está a letra maiúscula, o D maiúsculo, lado direito ao lado da benção. As escamas nos olhos dele, 3 dias jejuando e orando. As escamas, vem um profeta, impõe a mão sobre ele, Ananias, e ora, ele cai, na casa de Judas, as escamas caem, e ele começa a compreender e termina, e vai, e sobe para o deserto, e fica 3 anos, na Arábia. Ele diz assim: eu não subi para Jerusalém, eu não consultei carne nem sangue, a revelação do apóstolo Paulo é direta de Deus. E o profeta Jonas falou assim: então eu vou, Senhor. Sabe qual era a pregação do profeta Jonas? 40 dias, hein? 40 dias. Esta é a pregação dele. Ele pregava para dentro, porque na verdade ele não queria pregar. Mas Deus falou com ele: vai lá e prega para os ninivitas. Ninivitas acabou com a cidade dele, acabou com a família dele, matou todo mundo. Homens truculentos que matavam as pessoas, escalpelavam a pessoa viva, arrancavam o couro. Piores do que bárbaros. Ele não tinha eloquência, ele não tinha unção, ele não tinha graça, humanamente falando, ele não tinha nada. E a pregação dela, 40 dias, hein, 40 dias, ele não pegava no microfone, não no megafone e saia para as ruas, não, ele falava talvez baixinho, 40 dias, sabe o que aconteceu? Aqueles homens truculentos se converteram, até os animais jejuaram. Acredita nisso? Porque a força não está em nós, a força não está na nossa voz, a força está aquele que morreu por nós, meu irmão. A unção vem dele, a graça vem dele, tudo aquilo que nós temos vem dele.
É por isso que ele diz em João 15:1, sem mim nada podeis fazer. Romanos 11:36, o que ele diz? Por ele, para ele, nele, são feitas todas as coisas. O homem não pode nada, o homem não pode nada nesta terra, mas Deus pode tudo. A unção, ela tem três sentidos na nossa vida. Deus nos dá unção. A unção é algo que Deus nos dá para quê? Nos levar onde nós nunca iríamos sem ela. Dá para nós aquilo que nós nunca teríamos sem ela, e nos leva a ser aquilo que nós nunca seríamos sem ela. Esse é o caráter da unção. É por isso que você está aqui, porque você é um povo diferente, porque você é diferente, porque você tem graça, você tem unção. Deus tirou eu debaixo, mamando na teta das vacas, meu irmão. Quem foi do sítio já viveu isso? Atrás das vacas malhadas, igual Davi, que era a ovelha. E eu estou aqui pregando para vocês, porque Deus não olhou a minha condição, Ele olhou algo que tinha em mim. Talvez Ele olhou aquilo, uma essência que eu não sabia que eu tinha. Sabe o que aconteceu? Abacuque começa a reclamar com Deus. E quando ele começa a dizer para Deus os seus dilemas, as suas crises, são aquilo que nós estamos vivendo hoje. Volto a repetir, a nossa política está um fracasso. A justiça está cega. O justo está sendo massacrado pelo ímpio. E quantas vezes eu e você diz assim: o ímpio, meu vizinho, tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem um Veloster, ele tem um Audi, ele tem um Ferrari. A casa dele é só alegria, sorrisos. Olha os filhos dele, tudo ali, tudo de aparelho, dentinho branquinho. Olha a minha casa, cortaram a força, cortaram a água, só tem um pouquinho de arroz. Eu não sei o que vai ser. Os dilemas de Abacuque são os nossos dilemas, meu irmão. A sociedade que o Abacuque viveu é a mesma de hoje. Ele não conseguia entender a grandeza de um Deus, a santidade de um Deus, com aquela situação caótica que eles estavam vivendo. Eles não entendiam, ele não conseguia entender e compreender como pode um Deus poderoso e santo, cujos olhos são santos, cujas mãos são santas, fechar os olhos diante daquela situação, porque ele mesmo diz: sem que me escuteis. Quantas vezes eu e você, talvez questionando Deus, dizendo: eu estou nesse buraco igual Jó, tiraram tudo de mim, tiraram a minha alegria de viver, jogaram o meu ministério no chão, jogaram o meu nome aí na boca do povo, sem eu fazer nada. É engraçado, porque Nabucodonosor estava vendo o que ia acontecer. Ele estava vendo a Babilônia, Abacuque estava vendo Nabucodonosor, a Babilônia invadir. Engraçado que 586 começa a invasão. Nabucodonosor vem, toma os vasos do templo, alguns nobres do templo. Mas a conclusão final só termina em 605, quando Nabucodonosor já tinha cercado o reino do norte, já tinha cortado as suas provisões, cortado água, cortado tudo. O povo estava passando fome, o povo chegou ao ponto de comer carne humana. E Deus levantou aquele menino do nome Abraço para abraçar a causa de Deus. E Deus falou assim para ele. Até o versículo 5 ele estava questionando Deus. Do versículo 5 para baixo é Deus que fala que ia mandar os caldeus, homens truculentos, para invadir, para servir de chicote. E aí no versículo 2, ele tem uma surpreendente. Deus, é o que ele fala: vou ficar de sentinela, vou me postar sobre as trincheiras, vou espreitar o que vai dizer o Senhor. Então ele ficou de sentinela, meu irmão, para ouvir da parte de Deus, depois do questionamento dele contra Deus. E Deus falou que ia mandar uma nação ímpia para servir de correção sobre o povo dele. E ele tenta ainda barganhar com Deus, dizendo assim: como pode, Deus, seus olhos são puros e vê essa iniquidade, o Senhor não faz nada. Por que o Senhor deixa eu ver esta iniquidade? Por que o Senhor não me leva embora então? Se nós lemos, ele é contemporâneo de Jeremias. Jeremias avisou. Jeremias é um homem que andava sozinho,
Um homem que não tinha amigos, os reis não apoiavam ele, os sacerdotes não apoiavam ele, sua família não apoiava ele. Ele não teve esposa, não teve ninguém. As pessoas não gostavam dele. É um homem das lamentações. Diz alguns, o homem chorão, o homem que chorava. Ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém. Olha como que Deus trabalhou, meu irmão. Deus levantou Abacuque nos dias de Jeremias para dizer assim: ei Jeremias, você não está sozinho. Eu levantei mais um. Eu levantei um homem que vai abraçar a causa com você. Deus está falando com você agora, que você não vai ficar sozinho não. Deus vai levantar alguém, um amigo, alguém para caminhar com você, para levantar a sua mão quando você se desesperar. Cadê o Irineu? Irineu, escuta bem, Irineu. Deus está levantando alguém para te ajudar, meu irmão. Alguém que possa ser a tua voz quando você estiver fora. Deus está levantando homens aqui para te ajudar. Você não está sozinho não. As suas lágrimas, irmão, Deus vai honrar. Escuta o que eu estou te dizendo. Em 7 dias, Deus vai mandar na porta da sua casa. Não precisa correr atrás da bênção. A bênção vem até você, porque Deus sabe quem você é, sabe o seu endereço, sabe onde você mora e sabe o que você precisa. Se prepara. 7 dias. Deus sempre levanta alguém, meu irmão. Jeremias estava sozinho, todo mundo discriminava, alguns profetas colocavam ele para lá, porque as profecias dele eram profecias ele exortava, exortativa, porque ele amava o povo, ele não queria o povo naquela idolatria. E Deus levantou Abacuque. Abacuque tinha um dilema, ele começa reclamando com Deus, presta atenção, e começa a levar a Deus as coisas do povo. Isso é coisa de sacerdote. Ele não está prestando atenção o que ele deveria fazer em via de regra, como um profeta. Ele estava prestando atenção como ele poderia agir naquele momento. Sabe aquela palavra que diz assim: não conformeis com este mundo, mas transformá-lo. Eu estava assistindo televisão, eu e minha filha de 12 anos. De repente uma mãe matou a sua própria filha de 5 anos de idade, com ciúme do pai que a largou. Filha, escuta bem. Deus sentiu o perfume das suas lágrimas. Ele te viu, sabe como, filha? Chorando no banheiro. Lembra desse dia que você chorava debaixo das águas? Lembra? Ele te viu ali, e as suas lágrimas não se misturaram com as águas, porque água é água. Lágrima daquele do cristão não cai no chão. O anjo do Senhor catou as tuas lágrimas e levou as narinas do Deus eterno e poderoso. Ele sentiu o perfume da tua aflição. Ele está entrando com provisão na sua casa agora. De repente eu vi aquela cena. O marido largou da mulher, ela com ciúme, porque ele já estava com outra mulher. Ela foi e matou a criança. A polícia veio, catou tudo, não sabia onde estava o corpo da criança, não sabia o que tinha acontecido. Foi lá na casinha de brinquedo, uma casinha de brinquedo grande, foi lá, trancada, estava o corpo da criança lá morta. Sabe o que aconteceu? A mãe fugiu. Eu peguei a minha filha, eu desliguei tudo, falou: vamos orar agora, filha, vamos orar. Você sabe, irmão, você catar sua filha de 12 anos, enfiar a cara dela no chão e falar: vamos clamar agora. Não conformeis com este mundo. Não é você ver uma cena dessa e falar: nossa, tem que morrer, tem que ir para o inferno. Eu não concordo com isso. Não se conformar é você fazer alguma coisa espiritual, meu irmão. É você se levantar, interceder e orar, consagrar, jejuar por aquela situação. Nós começamos a orar pela criança, a minha filha gritou: pai! Eu olhei para ela: o que foi, Vitória? Ela falou assim: não estamos fazendo certo. Deus falou para mim que não é pela criança, é pela mãe que tem que orar, porque ela fez isso em extrema angústia. A dor era tanta que ela abriu uma brecha, o inimigo veio nessa brecha, colocou: mata aquilo que ele ama. Matou a criança, porque a polícia foi e catou
o seu caderno de escola, estava lá as declarações da mãe. Todo dia ela escrevia versos para a filha. Ela amava aquela filha, ela cuidava daquela filha. Todas as testemunhas que vieram falou: eu não sei o que aconteceu, essa mãe era tão zelosa, a filha era tudo para ela. Por que que ela matou? Porque ela deu uma brecha. O inimigo veio, colocou aquele sentimento de revolta. Mas não é isso o foco. Eu quero dizer que eu estava orando pela criança. A criança está salva, meu irmão. É pura, 5 anos de idade. Mas Deus falou no coração da minha filha. Olha, não falou no meu, falou da minha filha. Pai, não é assim. Nós temos que interceder pela mãe. Naquele dia nós choramos, nós gritamos, nós clamamos ao Senhor por aquela mãe que não sabia onde estava. Imagina a cabeça daquela mãe naquele momento. Abacuque estava desse jeito. Ele apelou com todas as suas forças com Deus. Ele levou a Deus ao extremo, dizendo: como pode o Senhor ver tudo isso? O Senhor é santo, a tua mão é santa, e o Senhor não fazer nada. Olha, o povo está todos perdidos, estamos sendo cercados pelos babilônicos, vamos ser esmagados. Olha, o reino do norte foi destruído. Ele se colocou na brecha. É esse caráter que Deus vai colocar em nós, meu irmão. É o caráter, sabe do que? De salvação, de ter sede pelas almas. Não podemos mais ficar pregando em grupo de oração. Temos que sair nas ruas, temos que ir nos prostitutas, temos que ir nas bocas de droga e pregar que Jesus Cristo vive e reina. Não dá mais, Charles, para nós ficar pregando em aquário, não dá. Mês passado nós fizemos um trabalho, um mês pregando, sabe aonde? Nas piqueiras da droga. Limeira é uma terra, é a capital da bijuteria. Mas eu quero dizer para vocês, filhos da igreja, diante dos meus olhos não tem nenhuma bijuteria. Aqui tem pedra rara, aqui tem pedra preciosa, apesar de eu vir da cidade da bijuteria, eu vim pregar para pedras preciosas. Tem gente que não sabe o valor que tem ainda, mas quando o Senhor te tomar pelo Espírito Santo, você vai ver que você é especial demais. Você é raro, não existe outra pessoa como você. A minha voz chega até alguém, o Charles chega até alguém, o Irineu chega até alguém. Mas a sua voz, tem pessoas que só vai vir Jesus, a salvação pela sua voz, A minha voz chega, pega 1, 2, 3, o irmão pega outro 2, 3, mas tem gente esperando você, a sua voz, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de amar, o seu jeito de abraçar. E abraça como Abacuque abraçou a causa, abraça com amor, com graça, com totalidade, meu irmão. E se ele estava atribulado, ficou mais atribulado ainda quando Deus falou: sabe que eu vou fazer uma obra grandiosa. É mesmo, Deus, é verdade, grandiosa. Está vendo os caldeus? Eu sei, são ímpios. O Senhor vai esmagar ele? Não, eles vão vir. E quando Nabucodonosor percebeu que não era, quando Abacuque percebeu que não era Nabucodonosor, não, era a mão de Deus que ia trazendo eles, o exército da Babilônia, para destruir, servir de correção sobre o reino do sul. Ele ficou mais desesperado ainda. Aí ele apelou pela santidade de Deus. Mas só que no capítulo 2 ele fala: eu vou ficar de sentinela. Até agora não adiantou nada. Aí Deus fala: e o Senhor respondeu assim: escreve esta visão, crava em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um outro termo fixado. Porque se ela se aproxima rapidamente de seu termo, ela não falhará, mas se tardará, esperará. Sabe o que Deus está falando? Profeta, coloca no lugar visível, coloca num lugar bem grande para todo mundo ver. Para todo mundo ver que depois que Nabucodonosor, que a minha mão permitir que o ímpio cerque o justo, eles vão ter que se voltar ao meu coração. Em 605, Nabucodonosor invadiu. Só que ele faz uma oração. Ele faz um canto, na verdade. Ele diz assim: fazer reviver no decorrer das idades, no decorrer dos dias, tornar manifestar
reaviva a tua obra, Senhor. Olha o que ele pede para Deus. Deus, e quando Deus fala que o justo viverá pela fé, no coração de Abacuque ele teve a certeza, como Jó teve a certeza, e Jó cantou assim: nu eu vi ao mundo e nu eu volto, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus por isso. Alguma coisa que você perdeu, o ministério que foi arrancado de você, algo que você perdeu na sua casa, na sua família, alguém que te tirou alguma coisa, acredite, meu irmão, não foi o inimigo, não foi as pessoas, foi Deus que permitiu. Você sabe para quê? Para que nós sejamos mais acessíveis a Deus, para Deus sondar o nosso coração. Mas Ele prometeu também para Abacuque que o justo viverá pela fé. Acalmou o coração do profeta, acalmou o coração, ele pôde cantar. Ele saiu do momento de tristeza para a exultação do louvor. Ele saiu da dúvida para a certeza. Ele saiu do questionamento para o compreendimento e o aceitamento da vontade de Deus. Ele entendeu que Deus ia enviar realmente e não ia falhar. Mas ele entendeu também que aquilo ali tinha um tempo. Eu quero dizer para você que esta luta, esta peleja, que esta dificuldade a qual você vem passando, que eu venho passando, ela tem um tempo para acabar. Mas agora eu quero dizer outra coisa profética na sua vida. Mas você tem que ter uma escuta profética também, para absorver e realizar isso na sua vida. O tempo está acabando. Pode trocar as suas vestes, troca a sua veste de luto, coloca a veste de festa, porque o Senhor vai vindo com provisão, e o tempo do cativeiro está acabando. Recebe isso em nome de Jesus, meu irmão. O tempo do cativeiro está acabando, meu irmão. Está acabando aquela humilhação de você olhar para o ímpio, ver ele prosperar e você nada. Viu, meu irmão? Deus vai abrir uma porta de um trabalho para você grandioso, grandioso. Você não vai ser mais humilhado. A humilhação não vai bater mais na porta da sua casa. Eu não estou dizendo que você não vai ter mais problemas. Eu estou dizendo que a humilhação do ímpio não vai mais prosperar na sua vida. Entenda bem e receba isso. E sabe o que ele cantou? Ainda que a figueira não floresça. Eu quero entender figueira. Um dia Natanael, um homem que se converteu por Filipe, Filipe saiu correndo, encontrou o Senhor, saiu correndo e foi debaixo de uma figueira braba do Oriente, as folhas largas. Eu estou falando do Oriente a 45 graus na sombra. Ele correu e Natanael estava lá, cingido com couro na sua mão direita, trançado como um bom judeu, e salmodiando alguns hinos a Deus, adorando a Deus debaixo da figueira. Por que debaixo da figueira? Porque debaixo da figueira caía a sensação de calor de até 15 graus, 45 para fora, 30 aqui dentro. A figueira, o que está dizendo Abacuque, é sinal de descanso. Muitas vezes você não tem descanso na sua casa, que é um lugar onde você é rei. Você sai do seu trabalho, chega na sua casa, está uma contenda, tudo virado, e as coisas acabando, e as coisas faltando, e só problema, e só discórdia. É Abacuque ensinando, nos ensinando como agir nos dias difíceis. Mesmo que a figueira não floresça, não dê as folhas, e não dê sombra para o descanso, mesmo que isso aconteça na sua casa. É por isso que muitos maridos chegam na porta de casa, a mulher já começa aquela gritaria, ou vice-versa também. Ele volta para o bar. É porque os filhos chegam dentro de casa, e o pai e a mãe cobrando, pá, tem que cobrar, mas tem que ter um consenso. E o pai e a mãe martelam na cabeça da criança, e o jovem está naquela transição, não sabe o que quer, não sabe o que pensa, e ele volta para os amigos, dá uma bolinha, fumar um baseadinho. Porque o descanso dele não é debaixo da figueira, ele encontra lá no deserto. É um descanso errado, é um descanso mentiroso. Mas Abacuque está dizendo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que você não tenha descanso na sua vida, meu irmão, mesmo que você não tenha descanso na sua casa, mesmo que você não tenha descanso no seu trabalho, sabe o que ele fala?
Eu, porém, me alegro no Senhor, encontro alegria no Senhor da minha salvação. E ele continuou dizendo desta maneira: mesmo que nulo seja o produto das vinhas, eu entendo que vinha é onde dá as uvas, e uva é sinal do quê? Alegria? Não, de transformação. Lembra? Jesus estava nas bodas de Canaã, acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria. A sua mãe foi lá, cochichou, falou: ó, filho, é o seguinte, tem um problema lá na cozinha, eu identifiquei, acabou a alegria. Ali é uma prefiguração do que? Do matrimônio entre o que? A noiva e o noivo. Quando na nossa vida acabar a alegria do Senhor, que é a nossa força, Jesus entra com provisão na Eucaristia e no seu sangue. Quando acabar a alegria no seu casamento, quando acabar a alegria na sua escola, no seu trabalho, busca aquela fila da comunhão, porque a videira verdadeira está no altar. Transformação. E ele diz: eu estou meio cego, irmão. Ainda que falte o fruto da oliveira. Getsemane significa a prensa do óleo. Nós entendemos que o óleo, ele é representado como o Espírito Santo, a unção. Mesmo que cabe a graça de você servir, mesmo que você perca aquela vida espiritual que você tinha quando você, no primeiro amor, mesmo que você viva o quê? Uma aridez espiritual, isso está dizendo, mesmo que a circunstância da sociedade dentro dessa casa, na igreja, você viva uma aridez espiritual, o que ele diz? Eu, porém, me alegro no Senhor, encontro alegria no Deus da minha salvação. Quantas vezes eu e você perdemos aquela essência? Lembra quando você aceitou Jesus no começo? Lembra quando você teve o primeiro amor? Você tinha aquela gana de evangelizar, de sair, de pregar, de cantar, de falar de Deus para todo mundo. Todos nós passamos por aridez espiritual, é ou não é, meu irmão? Todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida ministerial, espiritual. Passamos por altos e baixos, mas eu quero dizer para você que o Deus de Israel veio aqui, está aqui no nosso meio. Ele manda te dizer o seguinte: eu sou Deus do alto dos montes, mas também sou Deus do vale sombrio da morte. Eu sou Deus de todas as circunstâncias. Abacuque, abrace a causa com toda a sua força. E Abacuque continuou dizendo: não haverá mais, e os campos não dão de comer. Sabe o que eu entendo como campos? Providência, 2 Coríntios. Deus Todo-Poderoso, para acumular de todas as bênçãos espirituais, mesmo que falte o produto nos campos. Campo é providência, meu irmão. Você vai no campo, você ara a terra, você grade a terra, você faz e planta, rega, cuida e carpe. Falar em carpir, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, o meu avô, eu tenho uns 15 tios, minha família é grande, e eu sou o neto mais velho, os outros meus primos, tinha cada um a sua enxada, aquele monte de enxada, quem é do sítio sabe, aquele monte de enxada, meu avô ia lá, amolava, encabava ela, bem deitadinha para você poder capinar certinho, e o meu avô preparava e levava a gente, colocava todo mundo assim, cada um numa fileira, e falava assim: ó, tá vendo? Isso aqui é plantação de milho. Eu quero que vocês, e olhava para mim: você, Misael, você, Misael, você é o neto mais velho, você tem que cuidar dos seus primos. Não é para você disparar na frente, você tem que andar na toada deles. Da nossa comunidade é assim, tem gente que dispara na nossa frente. O povo, quando abriu o Mar Vermelho, os fortes e viriscos saiu correndo na frente. Mas aí as idosas, as crianças de colo e as pessoas que tinham problemas, eu quero dizer para você que aqueles fortes que correram na frente teve que esperar as idosas, os coxos, os mancos e as crianças de colo chegar para dar o hino da vitória. Hoje em dia o que tem muitas disputas dentro do grupo de oração.
Tem grupos de oração que disputam com o outro, quantas cadeiras estão cheias. Grupo de oração, onde é o berço das vocações. E uma das aparições de Nossa Senhora, ela falou que não há mais almas virgens, não de ímen, mas virgens de pureza. Porque as vocações vêm do grupo de oração. Quem saiu de grupo de oração, levanta a mão. Você está vendo? Quantos sacerdotes, a maioria saiu de grupo de oração. E o grupo de oração não está sendo valorizado por muitos sacerdotes por aí, porque eles acham que grupo de oração é só um movimentinho qualquer. E não é. O grupo de oração é onde nasce todas as vocações, meu irmão. É por isso que não tem mais vocações religiosas, é por isso que não tem mais impulso missionário, é por isso que as vocações estão indo de cada vez pior, porque os grupos de orações estão abandonados. Quem ainda está escutando está ouvindo. E muitas vezes aqueles que estão acima não dão o valor digno para o grupo de oração. É ou não é? Os grupos de oração estão morrendo ou não estão morrendo? Estão mentindo? Nós vamos pregar em grupo de oração que está assim, ó irmão, assim, ó, 5 pessoas. Eu falo, quanto vale uma alma? Eu prego para uma, 2. Jesus, ele tinha mensagem para uma multidão, mas ele tinha mensagem para a samaritana, na beira de um poço. Não importa quantas pessoas, mas é triste você ver o celeiro das vocações sendo pouco valorizado. Olha para as nossas catequeses, irmão. As nossas catequeses hoje é tão fraca e falha. Algumas são boas, a maioria, eu tirei a minha filha da catequese porque cheguei lá e estava estourando bexiquinha no pé. Você acha que isso é coisa? Nós olhamos para os irmãos protestantes, tem o que? Escola dominical. O menino de 8 anos sabe a palavra de Deus. Os valores estão perdidos. E Abacuque vem nos ensinar. Se levanta, meu irmão, em nome de Jesus. O ministério de música pode vir aqui, mas presta atenção aqui. Mesmo que não haverá mais ovelha no aprisco. Sabe o que eu entendo o que é ovelha? Isaías 53. Como uma ovelha muda na mão do tosqueador. Paciência. Mansidão. Mesmo que nós perdemos a mansidão, porque o inimigo quer tirar a nossa paciência, é ou não é? Com os nossos filhos, com o irmão de caminhada, é ou não é? Porque muitas vezes o irmão não é trigo, ele é joio, e você às vezes quer dar umas porradas para ver se ele se emenda, para ver se ele encurta essa língua. Porque tem muitas pessoas que querem tirar a nossa paciência pela língua, meu irmão, falando mal de nós, criticando quem faz. Mas ele não quer fazer, ele não quer colocar a mão na enxada, como o meu avô falava. E ele falava assim: filho, você está vendo essa eira de plantação? Você vai até o final, você não larga a enxada, não deixa os seus irmãos largar, os seus primos largar a enxada. Vai até o final da eira, é o Senhor falando para mim e para ti. Você abraçou a causa, você aceitou Jesus e Ele te aceitou antes de você. Então você vai até o final. Aqui não existe desertor, aqui não existe desistência, aqui não existe abandono. Nós vamos até o final com o Senhor, com a enxada na mão, capinando vidas para almas para o Senhor. É assim que nós vamos trabalhar. É desta maneira, meu irmão. É desta maneira. Pode entrar na música devagar. Eu, porém, me alegro no Senhor, encontrarei alegria no Deus da minha salvação. Javé é meu Senhor e minha força, e Ele torna os meus pés ágeis como o da corça. Vem aqui na frente, irmão, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem todos, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, pega na mão do seu irmão. Vamos entoar um hino de vitória. Um hino de vitória. Os servos e atrás aí, vai intercedendo aí para o povo que está aqui. Vem, todo mundo, meu irmão, todo mundo.